Oi, Giovana, bom dia. Bom, aqui então, pessoal, tem aqui, a gente vai ouvir falar em progressão harmônica, aqui também é um exercício de PG e tem aquela soma de infinitos termos da PG, né? Então, aqui no exercício 1 da Unicamp, ele fala, sejam ABC uma PG, né? Então, primeiro você tem aí o ABC, opa, cadeira aqui me atrapalhando. Deixa eu recuar aqui. Então, seja ABC uma PG de números reais com A diferente de zero, definida por S, definindo S como a soma desses três termos, o menor valor possível para S sobre A, né? Então, primeiro, você tem aí uma PG, A, B, C. Para deixar só em função de uma incógnita, eu vou falar que isso aqui é A. O próximo termo, que é o B, seria o A vezes a razão, que é Q, né? E o próximo termo, que seria o C, seria A vezes a razão ao quadrado, né? Tudo bem? Então, primeiro termo, você sai multiplicando pela razão, e aí eu deixo só em função do A e da razão. Então, primeiro termo é A, segundo termo é A vezes a razão, segundo termo é A vezes a razão vezes a razão, então deixamos só em função de duas incógnitas. Agora, o que ele quer saber é o menor valor possível para S sobre A. Vamos chamar S sobre A de Y, S sobre A. O S quem que é? É o A mais B mais C, ele definiu lá, né? A mais B mais C sobre A. Que eu vou colocar no lugar do B o A vezes Q no lugar do B e o A vezes Q quadrado no lugar do C, dividido por A. Tudo bem? Então você vai ficar com Y aí, que eu chamei essa função aí, ou desculpa, eu chamei essa expressão S sobre A de Y, tá? Bom, aqui dá A mais A vezes Q mais A vezes Q quadrado, dá para pôr em evidência o A. Então, a gente vai fatorar o A, que sobra o quê? A por A dá 1, mais AQ por A sobra o Q, e AQ quadrado por A sobra o Q quadrado. Q quadrado, isso, Q quadrado, né? Dividido por A. Daí dá para cortar o A, né? O A está multiplicando aqui todo mundo, né? Então, dá para cortar o A. Então, sobrou aí y igual ao quê? 1 mais q quadrado, que é uma função do segundo grau boca para baixo, por isso que ele fala em boca para cima, né? O a é positivo, né? Mais q mais 1, né? Tudo bem que vocês tiveram lá a função do segundo grau, lembra, a função do tipo ax quadrado mais bx mais c, se o a for positivo, se o a for maior que zero, a parábola tem boca para cima, então ela tem aí um valor mínimo, né? Tem aqui um x no vértice, né? E aqui um y no vértice. O y no vértice é o valor mínimo, né? Então, na verdade, precisaria achar o y no vértice. Tá? Tem uma fórmula lá que é menos delta por 4a, mas eu acho melhor achar o x no vértice e o valor que você encontrar substitui, né? O x no vértice, que era menos b por 2a, né? Que era derivando isso aqui, né? 2ax mais b, né? Igualando a zero. Mas vocês tiveram isso lá com a Fabíola, lá, né? Função do segundo grau. Então, o x no vértice aí, que seria o q no vértice, é menos b sobre 2a. Lembrando que essa função aqui, o que acontece com ela? O a vale 1, o b também vale 1 e o c também vale 1. Aí não tem mais nada a ver com PG, tá? Então, vai ficar menos 1 por 2 vezes 1, vai dar menos meio. Então, esse seria o q no vértice, é o que torna isso mínimo. Agora, o y no vértice, o que você faz para não ter que usar aquela fórmula lá, menos delta por 4a? Você pega esse menos meio e substitui na função. Então, y no vértice vai ficar o quê? Menos meio ao quadrado, mais menos meio, mais 1. Tá? Então, o y no vértice vai ficar 1/4, menos meio, mais 1. Vou tirar o mínimo, que é 4, né? Só de um lado eu não vou poder cortar. Tudo bem, queridos? De PG acabou aqui, quando a gente escreveu como A vezes Q e A vezes Q quadrado. 4 por 4 dá 1 vezes 1, 1. 4 por 2 dá 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 4 por 1 que tem aqui embaixo dá 4, vezes 1 dá 4.
Isso dá 4 mais 1 dá 5, tira 2 dá 3, 3 quartos, né? Então, esse é o valor mínimo, 3 quartos. O que ele quer dizer com isso? É como se você tivesse... Como não? Você tem, né? Você teria aqui uma... Vou fazer um pouco mais para cá. Então, você teria aí uma parábola, né? Essa função y em função do quê, né? Teria uma parábola aí onde o x no vértice é menos meio, o y no vértice é 3 quartos, não precisaria fazer isso, não. Então, lá vem aqui, né? Lá, boca para cima e faz isso, né? Ela passaria por aqui, boca para cima. Faria isso aqui acima. Aqui ela cortaria no 1, né? Que é esse termo independente, que é o C, né? Mas não precisaria nem fazer gráfico. Então, você tem aqui o y em função do... Não do x, mas do quê, tá? Mas o mínimo aí é 3 quartos, então juntou aí com função do segundo grau, beleza? Então, anota aí, daqui a pouco a gente vai para o próximo. Bom, lembrando sempre, eu gravo essas aulas e, se precisar, né, vai lá e dá uma olhada. Mesmo nos exercícios que vocês pegaram aqui, se de repente ficou alguma dúvida, claro, pode perguntar agora também, tá? Não tem problema. Aqui aquela ideia de soma de infinitos termos, né, que a gente viu lá semana passada, chegou a fazer uns exercícios, né? A soma dos infinitos termos era 1 por 1 menos a razão, né? Tá? E essa razão tinha que estar entre 1 e menos 1, né? A soma dos infinitos termos da PG convergente, né? Eu cheguei a comentar lá por que era assim, né? Bom, então ele dá uma sequência aí, 1R, R quadrado, R ao cubo, assim por diante, é um APG. Sabendo que essa soma aí, 1 mais R quadrado, assim por diante, você vê que eu pego infinitos termos e está convergindo para 10, está dando 10. Quer saber quanto vale a razão R, né? Então, você tem um APG lá, 1, primeiro termo, segundo é R quadrado, R ao cubo. Tá? A razão aí, então, seria o R sobre 1, que é R, né? Então, a razão é R. A soma dos infinitos termos, 1 mais R quadrado, assim por diante, está dando 10. Essa soma de infinitos termos aí, para dar 10, essa razão tem que estar entre 1 e menos 1, e essa soma de infinitos termos aí, o que é? É a 1 por 1 menos a razão. Isso tem que dar 10. Vou continuar lá em cima, ou se não, coloca aqui. O A1 vale 1 no primeiro termo dessa PG, por 1 menos a razão está sendo R. Né? Isso é igual a 10. Tudo bem? Valei na 10. Então, no lugar do A1, coloquei o primeiro termo, que é 1. No lugar da razão é o R, né? Ao invés de que ele está chamando de R. E aí substituir. Isso é igual a 10. Passo para lá multiplicando, vai ficar desse lado 1. Do outro lado vai ficar 10 vezes 1 menos R. Deixa eu apagar para cá. Então, daí vai ficar o que? 1 igual a 10 menos 10 vezes R, distribuindo, ali, fazendo a distributiva. Beleza? Passo menos 10R para cá, vai ficar 10R, e passo 1 para o outro lado. 1 menos 1. Aí, então, você fica aí com 10R igual a 9. Então, a razão vale 9 sobre 10, que é a resposta. Tá? Que satisfaz a condição da razão tem que estar entre 1 e menos 1 para ela convergir para um valor, né? 9 décimos. E é a alternativa C. Então, você pegar 1 mais 9 décimos, mais 9 décimos ao quadrado, isso aí vai convergir para 10. Se eu pegasse infinitos termos, iria dar 10. Tá? Então, acaba aí. Ok? Três. A partir do momento que é ativado um vírus de computador, atua da seguinte forma. Ao longo do primeiro minuto, ele destrói 40% da memória do computador infectado. Ao longo do segundo minuto, ele destrói 40% que havia restado. Né? Se destruiu 40%, resta 60%. Naquela ideia de se eu pegar, tirar 40%, vai sobrar 60%. Então, ele destrói 40%, vai sempre sobrando 60% do que já tinha anteriormente. Né?
Então, ao longo do segundo minuto, ele destrói 40% que havia restado, na memória após o primeiro minuto, e assim sucessivamente. A cada minuto, ele destrói 40% do que havia restado no primeiro minuto. Né? Dessa forma, um dia após a sua ativação, o vírus terá destruído um dia, né, pessoal? Muito tempo aí para efeito de minuto, né? Um dia tem aí 60 horas. 24 horas, que é 24 vezes 60 minutos, né? E dá 120, 24, 144, 1.440 minutos. Então, são muitos minutos, né? Porque a ideia é que a gente vai, 1 minuto, 2, 3, a gente vai considerar como se fosse infinito aí, né? Porque, na verdade, vai, ó, destrói 40, sobra 60. Depois destrói 40 do que sobrou, dos 60. E aí, no fim, vai acabar pegando tudo. Mas vamos ver aqui, ó. Primeiro minuto. Primeiro minuto, bom, deixa eu considerar que a memória seja aí X, P ou M, né? Memória inicial é M. Após 1 minuto, então, destrói, né? 40%, né? Que é 0,4 de M. Então, sobra esta, né? Sobra 60%, né? Tudo bem? Se você destruiu 40%, que é o 40 sobre 100, né? Vai restar, sobra aí de memória boa 60%, né? Tudo bem? Isso é o que sobra. No segundo minuto, após 2 minutos, ou no segundo minuto, na verdade não é o total ainda, né? Quer dizer, eu quero saber o que ele destrói no segundo minuto. No segundo minuto, ele já destruiu 40. Depois eu vou ter que somar com o que ele destruiu no segundo, no terceiro, né? No segundo minuto, ele destrói que 40% disso, né? Então vai ficar 0,4 de 0,6 M, tá? Vai sobrar o quê? Se ele destruiu 0,4, vai sobrar 0,6. Sobra 0,6 de 0,6 de M, né? Ele destruiu 40% disso, né? Bom, mas a ideia é que o que ele está destruindo, depois, então, no terceiro minuto, ele destrói 40% disso, né? Vai ficar 0,4 de 0,6 de 0,6 de M, né? Bom, isso já basta para a gente ver que total destruído. Total destruído. Bom, vai ser o quê? 0,4 no primeiro minuto, mais 0,4 vezes 0,6 no segundo minuto, mais 0,4 vezes 0,6 vezes 0,6. Daria para fazer essas contas aí, né? Mas assim por diante, né? Tudo bem? Aí eu vou pegar o quê? Teria 1.440 termos aí, né? A ideia é que vai para, né? Se você considera minutos, aqui é como se fosse lá para infinito, né? Tem muito tempo aí. Então vai ficar o quê? 0,4 N, mais aqui dá 0,24, né? Mas a ideia é que eu multipliquei por 0,6, né? Porque está sempre sobrando aí 60%, ele depois vai lá e destrói 40% desses 60%. Aqui daria 0,24, depois que 0,144, né? E assim por diante, né? Que dá uma PG, né? Quer dizer, dá uma PG aí, se você pensar. A parte destruída é 0,4, M, depois é 0,4 vezes 0,6, ou 0,6 vezes 0,4, né? Se você pensar que eu estou multiplicando por 0,6, né? Porque ele destrói 40% do que está sobrando sempre 60%, né? Então, a soma dos infinitos termos, professor, por que não pega a soma de 1.440 termos? Não, são muitos termos que isso aqui deve ir para 100%, né? Aqui já destruiu, ó, 64%, depois já vai para 70 e poucos, né? Então vai ser A1 por 1 menos Q. Então, o A1 é o 0,4M, isso é o total destruído, né? Por 1 menos a PG aí, então seria o quê? A razão dela eu estou multiplicando por 0,6. Você vê que eu tinha 0,4M, aqui ficou 0,4M vezes 0,6. Aqui ficou 0,4 vezes 0,6 vezes 0,6, né? Então, estou multiplicando sempre por 0,6, que é o que está sobrando, né? Então, a razão é 0,6.
tudo bem? Daqui para cá, ou pega, professor, não posso pegar 0,24 dividido por 0,4? Sim, vai ficar 2,4 por 4, daria 0,6, tá? Ou 24 por 4 dá 6, né? Isso dá 0,4n por 0,4n, né? Quer dizer, por 0,4, né? Isso vai dar n, né? Quer dizer, ele vai destruir 100%, né? Ele vai sempre pegando um pouco, sempre pegando 40% que está sobrando. Então, a ideia é de que vai chegando, vai tendendo a 100%, né? Então, vai infectar todo o computador, né? Que seria a alternativa aí. Um pouquinho mais chatinho de ver, porque trabalhou com porcentagem, né? Aqui eu vou dar a ideia de progressão harmônica antes de fazer o próximo exercício, se bem que tem um exercício da Unicamp lá que ele já até define. Então, o que é uma progressão harmônica? É assim, se você pegar uma progressão harmônica e eu inverter os termos, vai cair sempre numa PA, tá? Então, a ideia de pH é o inverso de uma PA, tudo bem? Então, invertendo os seus termos, então não tem jeito de você descobrir o 10º termo da pH direto. A ideia é que se ele te der uma pH, então tem aqui um exemplo. Se você tem aqui uma pH, uma progressão harmônica, 1 sobre 9, 1 sobre 7, 1 sobre 5, se eu inverter, isso é uma pH. Invertendo, né, quando a gente inverte os termos, vai cair sempre numa PA, tá? Então, o inverso de 1 sobre 9 vai ficar 9 sobre 1. De 1 sobre 7 vai ficar 7 sobre 1, 5, né, assim por diante. Então, se eu quiser saber o 10º termo da pH, que você vai ter que fazer? Descobre o 10º termo da PA, né? Então, tá vendo a PA aqui, ó, tá aumentando, desculpa, tá diminuindo 2. 7 menos 9, 5 menos 7 dá menos 2. Então, o que a gente faz? A gente descobre o 10º termo da PA, que é o quê? É a 1 mais 9R, né? O primeiro termo aí é 9, mais 9 vezes menos 2, né? Isso daria 9 menos 18, dá menos 9. Daí, então, o 10º termo da pH é o inverso do 10º termo da PA. Então, não tem jeito. Você não consegue fazer direto, achar o 10º termo da pH. Você vai lá, inverte, cai na PA. PA, você consegue achar qualquer termo, se você tem o primeiro e o segundo, né? Então, isso aqui vai ficar 1 menos 9, menos 1 nono, tá? Tudo bem? Então, essa é a ideia de pH, de progressão harmônica, tá? Tudo bem? Bem tranquilo. Posso passar? Eu vou para os exercícios. Tudo bem? Então, aqui, exercício 4. A sequência menos 1, aqui eu vou colocar em fração. Isso aqui é meio, né? Isso aqui é 2/10, que seria um quinto. Isso aqui é um oitavo, né? É uma pH. Então, você tem a pH aí. Opa, pH, progressão harmônica. Então, você tem lá menos 1. 0,5 é meio, né? 1 sobre 2. 0,2, o que é? É 2 sobre 10, que se eu simplificar dá um quinto. Tudo bem? Um quinto. 0,125 é um oitavo, tá? Se a gente for fazer lá 125 sobre 1000, né? Simplificando, vai dar um oitavo, assim por diante. Ele quer saber qual que é o 18º termo, qual que, aqui vai ter o A18 aqui, quanto vale isso, quanto vale o 18º termo. Bom, o que você vai fazer? Você inverte, né? Invertendo seus termos, obtemos uma PA, uma progressão, então, aritmética. Então, vai ficar PA. Aqui, o inverso de menos 1 vai ficar menos 1 mesmo, né? 1 sobre menos 1 dá menos 1. O inverso de meio vai ficar 2 sobre 1. O inverso de um quinto vai ficar 5. De um oitavo vai ficar 8. Assim por diante. Então, vamos descobrir o 18º termo da PA. PA, observa aqui que está aumentando de 3 em 3. 2 menos menos 1, ou 5 menos 2, né? A razão da PA é o quê? 5 menos 2, ou 8 menos 5 dá 3. Então, vou descobrir o 18º termo da PA, depois eu vou lá e inverto, né? Então, daqui sai que o A18 da PA, pode escrever em função do A1, do A2, do A3, né? Tanto faz. É o A1 mais 17 vezes a razão, tá? Tudo bem? Então, o A18 da PA
18º termo da PA vai ser o A1, que é quanto? O A1 é menos 1, mais 17 vezes a razão, que é 3. Tudo bem? Então, o A18 da PA vai ser menos 1 mais 51. Ou seja, o A18 da PA é 50. Ok? Daí, o 18º termo da pH, da progressão harmônica, é o inverso do 18º termo da PA. Então, vai ficar 1 sobre 50. 1 sobre 50 é 2 sobre 100, né? 1 sobre 50, se eu dobrar, vai ficar 2 sobre 100. Ou ele coloca 2% ou 0,02, né? Que é o que ele coloca aí, 0,02. Né? Então, isso aqui é 2 sobre 100, que é 0,02, tá? Isso que você tem na alternativa aí. Então, não tem jeito, tá? Deu uma pH, uma progressão harmônica, lembra que você vai ter que inverter os termos, vai cair sempre numa PA. E aí, PA a gente sabe, né? Descobrir qualquer termo, né? Então, não tem jeito de você descobrir o próximo termo da PA aqui direto, né? Da PH, né? Sem inverter, tudo bem? Então, eu vou pausar aqui. Quinto, dizemos que uma sequência, tá vendo que aqui a Unicamp definiu, né? Dizemos que uma sequência de números reais não nulos, A1, A2, A3, é uma PH se a sequência dos inversos é uma PA, quer dizer, invertendo seus termos, cai uma PA. Tudo bem? Então, ele definiu aí. Então, no item A, dada a pH, então ele deu a progressão harmônica parecido com o exercício anterior ou com o exemplo que eu passei. Deu a pH aqui, que é quem? 2 quintos, 4 nonos, 1 sobre 2, né? Tudo bem? Daí, invertendo, o que acontece? Invertendo, a gente vai ter uma PA, que é o quê? 5 sobre 2, né? 9 sobre 4, 2 sobre 1, né? Assim por diante. Tem gente que deixa tudo com o denominador 4, né? Isso aqui é 10 quartos, né? Se eu dobrar, 10 quartos, 9 quartos, isso aqui é 8 quartos, né? Tá caindo um quarto. Ou se não, vai lá e faz. A razão da PA, quem que é? 9 quartos menos 5 sobre 2. Ou se você já perceber que o 5 sobre 2 é 10 quartos, né? Ou se não, tira o mínimo aí, né? 4 por 4 dá 1, vezes 9, 9. 4 por 2 dá 2, vezes menos 5 dá menos 10. Então, está caindo um quarto, né? Como eu disse, isso aqui, na verdade, quem que é? Isso aqui é 10 quartos, 9 quartos. Esse aqui vai ser 8 quartos, né? Depois o próximo deve ser 7 quartos, 6 quartos, 5 quartos, assim por diante. Ele quer saber aí qual que é o sexto termo, né? Então, vamos descobrir o sexto termo da PA. Então, descobrir o sexto termo da PA. Vamos partir do terceiro, que é 2, tá? Poderia partir em função do primeiro. Se eu partir do terceiro, é o terceiro mais 6 menos 3, mais 3 10, tá? Porque o terceiro eu já sei que é 2, né? Ah, professor, quero colocar em função do primeiro. Tudo bem, não tem problema. Então, o sexto termo da PA é o terceiro mais 3 vezes a razão. Como é que eu cheguei nesse 3? 6 menos 3, né? Então, vai ficar 2 mais 3 vezes a razão, que é menos 1 quarto. Apareceu o recadinho ali dos 10 minutos. Cadê tu? Então, vai ficar 2 menos 3 quartos. Tira o mínimo, que é 4. 4 por 1, que tem aqui embaixo, dá 4 vezes 2, dá 8. 4 por 4 dá 1, vezes menos 3, dá menos 3. Então, sai que o sexto termo da PA é 5 quartos, né? Porque está caindo um quarto, né? Como eu disse, isso aqui quem que é? Isso aqui é 10 quartos, depois é 9 quartos, depois é 8 quartos, né? O próximo seria 7 quartos, depois 6 quartos, 5 quartos, né? Tudo bem? Daí, então, o sexto termo da PH, que é o que ele quer aí, vai ficar 4 quintos, né? 1 sobre o sexto termo da PA, você vai inverter, né? Vai ficar o quê? 4 quintos, né? Ou 1 sobre 5 quartos dá 4 quintos. Tudo bem? Então, essa é a resposta do item A. Então, não tem jeito, tá? Você tem que descobrir lá, quero saber o sexto termo da pH, inverte seus termos, cai numa PA sempre, tem que cair, senão não é pH. E daí você vai lá e acha o sexto termo da PA, depois inverte. Depois, isso é o item A. Copia aí, daqui a pouco a gente faz o B. Tá gravando?
Sim. Então, o B daqui a pouquinho. Isso aqui tá escrito invertendo aqui, ficou bem feinho. Tá? Tudo bem? Depois, no item B, então, ele fala, sejam ABC, termos consecutivos de uma pH, uma progressão harmônica. Verifique, mostre, demonstre, prove que B é o 2 vezes AC sobre A mais C. Tá? Então, a gente quer provar isso. Isso é verdade, mas a gente tem que chegar a essa conclusão. Não assume que é verdade. Bom, se, se ABC é uma PA, então você vai ter o quê? Que, invertendo seus termos, né? A gente vai obter uma PA. Então, vai ficar 1 sobre A, 1 sobre B e 1 sobre C. Tá? Bom, PA, qual que é a ideia? Lembra? Se eu tenho uma PA lá 2, mais 3, 5, mais 3, 8, qual que é a ideia? Que o termo do meio era o anterior mais o posterior sobre 2. Então, lembra? 2 mais 8 dá 10, por 2 dá 5. Então, aqui, o que, que eu vou fazer? Da PA, ó, qual que é a propriedadezinha? O do meio, que é esse 1 sobre B, ele é igual a quem? O anterior mais o posterior sobre 2. Tudo bem? 1 sobre A mais 1 sobre C, dividido por 2. Essa era a propriedadezinha de PA de 3 termos, lembra disso? Então, se eu pegar aqui o 5, ele é o 2 mais 8 sobre 2. Vou passar o 2 para lá, vai ficar o quê? 2 vezes 1 sobre B, que é 2 sobre B, igual a 1 sobre A mais 1 sobre C. Tudo bem? Passei o 2 para lá. O que, que eu quero chegar? Quero chegar à conclusão que B é o 2 vezes A vezes C por A mais C. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai tentar isolar o B. Bom, desse lado, então, fica 2 sobre B. Do outro lado, eu vou tirar o mínimo, né? 1 sobre A mais 1 sobre C, o mínimo vai ser o produto, vai ser A vezes C. Tudo bem? A vezes C dividido por A sobra C vezes 1 da C, mais A vezes C por C sobra A vezes 1 da A. Tudo bem? Vou multiplicar em cruz aqui, ó, vai ficar 2 vezes AC igual a B vezes A mais C, ou C mais A. Como eu quero isolar o B, né, não faz a distributiva, não. Porque eu quero provar que o B é 2AC por A mais C. Passa esse A mais C dividindo, né? Você chega, deixa eu apagar aqui. Você chega aqui, cadê tu? Você chega aqui, 2AC sobre A mais C é igual a B, como a gente queria verificar. Tudo bem? Como queríamos mostrar, né? Ok?